você está sentado perto de alguém que não tem Bíblia, se aproxime dele e que ele possa acompanhar com você. Eu estou com a versão NVI. De repente a sua não tenha a mesma versão que essa, mas você sabe que quer dizer a mesma coisa. Amém, queridos? Todos acharam? Amém? Não senti firmeza, amém? Amém. Então vamos lá. Versículo 15 de João 21. Depois do que, irmãos? Depois de? A minha está depois de comerem. É isso? Depois de comerem. Olha aqui para mim. Quem tem vindo no Tadel viu o pastor Ed Lewis, né? Dizer que Jesus gosta de comer. Como na Bíblia fala que Jesus sempre estava comendo. Então, não tem nada de errado em comer, viu, irmãos? Você pode comer e comer muito bem, amém? E você percebe que aonde tem comida, tem o que, irmãos? Comunhão. E tem também purê de batata, não é isso? Sempre quando a gente está comendo, se alimentando, Jesus está ali com a comunhão com a gente. Então vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E eu lendo esse texto hoje, eu falei: você me ama mais do que estes? Aí eu falei: quem será que Jesus está se referindo nesse momento aqui, nessa circunstância? Quem que Jesus está falando que era estes? Será que era a sua família? Quem que era? Aí eu fui ler João 21. Você está curiosa como eu? Vamos lá em João 21? João 21, vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Você pode dar um glória a Deus? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Voltando para o versículo 15. Depois de comerem, de estar em comunhão, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Com quem Pedro estava, irmãos? Com os discípulos. Ele estava em comunhão com os discípulos que Jesus tinha discipulado antes dele morrer, antes dele ir para a cruz. Amém, queridos? Eles estavam ali entre amigos, entre comunhão. Ele não podia, sabe? Eles estavam juntos. Só que o interessante que aqui no versículo 15, na comunhão, ali
no purê de batata, Jesus no seu discipulado com Pedro ali agora, Jesus pega e chama Pedro de volta para o grande propósito na vida de Pedro que Jesus tinha com ele. Eu estava lendo isso aqui, irmãos, e Deus falou muito forte no meu coração, porque Pedro já havia se perdido. Pedro já tinha voltado para trás. Ele tinha perdido já o propósito ao qual ele tinha sido chamado. Quer ver comigo? Mateus, vamos lá, 4:18. Mateus 4:18. Amém? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei o que, irmãos? Foi esse o propósito de Jesus na vida de Pedro e dos discípulos que ele separou para ele discipular? Eles eram pescadores. Mas aí Jesus vem até Pedro e fala: Pedro, eu tenho um propósito na sua vida. Você vai deixar de ser pescador, você vai ser um pescador de almas. Eu estou chamando você para você saquear o inferno e povoar o céu. O que eu tenho com você, Pedro, eu vou discipular você, eu vou cuidar de você, eu vou zelar de você, eu vou gerar você uma pessoa que vai ser um grande apóstolo, que vai ganhar milhões de pessoas, mas você precisa entender o meu propósito. Olha aqui para mim, Jesus veio, fez os seus discípulos, morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E quando Jesus ressuscita, cadê os meninos? Cadê os discípulos? Você viu aqui no versículo 21 que eu fiz questão de ler para você, que Pedro, é tão interessante, irmãos, que a característica de Pedro, ele é um homem influenciador. Porque olha aqui no capítulo 21, no versículo 3, pega aí para mim junto comigo. Versículo 3, Pedro falou assim, eu vou pescar. Pedro disse, eu vou pescar. E eles disseram, os outros discípulos, nós vamos com você. É influenciador ou não é? Para onde Pedro ia, eles iam também. Pedro era uma pessoa que Jesus olhou para ele e viu nele talentos maravilhosos, viu nele capacidades, que ele era um homem influenciador. Então Jesus, quando ele vê aqueles meninos tudo de volta, lá pescando, Jesus pega e prepara para eles, a churrasqueira, coloca ali o peixe, fez com que eles entendessem que Jesus era a direção da vida deles, porque eles estavam pescando e não conseguiam pescar nada de novo. Irmãos, olha aqui para mim, eu não sei você, mas eu no mundo, eu não consegui. Aí Jesus pegou e pega quem está lá fora frustrado, decepcionado, e fala assim, vem para mim, tem um propósito na sua vida, tem um propósito com você. Eu não sei a sua vida, mas a minha foi assim, a minha do pastor, tudo o que fazia, irmãos, não dava certo, tudo que a gente lutava, tudo que a gente tentava, era só frustração em cima de frustração, até que um dia, esse bom pai, esse Jesus, chegou e disse, segue-me, vem, eu vou fazer de vocês pescadores de vida, eu vou fazer da vida de vocês uma vida de propósito, eu vou ensinar para vocês valores, coisas que valem a pena. Eu não digo que você está errado em cuidar da sua vida, em buscar as coisas que você precisa, mas às vezes nós ficamos tão envolvidos em ficar buscando coisas, enquanto que pessoas é a coisa mais preciosa que Deus quer, amém, irmãos? Pessoas é mais importantes que coisas, e às vezes quando nós não temos Jesus, nós não conseguimos reconhecer o valor de uma alma, às vezes a gente não consegue olhar para a pessoa e ver o valor que ela tem. E quando Jesus olhou para Pedro, ele diz, vem, eu vou fazer você um pescador de vidas, um pescador de almas. Só que, irmãos, por um determinado momento, Pedro voltou para trás.
ele voltou a pescar de novo. Quantos de nós, vamos pensar um pouquinho, em meio a uma dificuldade, em meio a uma situação, uma situação adversa da nossa vida, a gente não pensa em voltar para trás de novo. A gente pensa em largar a mão de tudo e voltar para trás. Irmãos, aconteceu isso com os discípulos. Eles voltaram para trás. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nunca, não é eu que não desisto de Jesus, não é você que não desiste de Jesus, é Jesus que não desiste de nós. Entende isso? Às vezes nós achamos, queremos às vezes trazer até eu que não desisti de Jesus. Não, irmãos, é Jesus que não desiste de nós. Nós somos tão pecadores que às vezes numa situação, numa chateação, numa cabreiragem, a gente já logo fala, vou largar a mão de tudo. Aqui, Jesus tido para a cruz, ele prometeu ressuscitar, mas era algo assim, muito para os discípulos. Mas enfim, eles voltaram para trás. Eram discípulos particulares, pessoais do Mestre, e eles não resistiram, voltaram para trás. Aí Jesus traz a comunhão novamente, comida. Onde tem comida, irmãos, Jesus está, amém? Jesus pega a comida, faz aquela comunhão gostosa, mostra para eles que aonde Jesus está tem muita fartura. Aí põe eles novamente e começa ali a ministrar, a trazer Pedro de volta. Fala, Pedro, lembra, Pedro, do propósito. Eu chamei você, não foi para você ficar lá no rio, Pedro. Não é para você ficar pescando. Pedro, eu tenho um propósito na tua vida. Você é pescador de almas. E olha, Pedro, presta atenção. Olha para onde você estava levando os seus amigos. Os seus amigos estavam indo junto com você. Quem foi na real ontem? Maravilhoso, né, irmãos? Os nossos jovens estão começando com tudo, graças a Deus. Esse tudo é Jesus, amém? E ontem a Bianca foi, todos eles, parabéns aos que ministraram. Eu nunca imaginei que vocês eram tão bons, mas bons porque vocês têm Jesus. E eu nunca imaginei, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei no meu cantinho glorificando a Deus, falei, Senhor, que coisa tremenda. E eu ouvindo a Bianca ministrar, e a Bianca falou de 3 princípios: presente, privilégio e responsabilidade. E eu fiquei pensando em Pedro quando ela começou a falar isso. Sabe por quê? Pedro tinha perdido essas coisas. Irmãos, foi um presente para Pedro Jesus ter chamado ele. Sabe por quê? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, o bom Pai, Ele escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Amém? Olha o que Pedro, ele estava perdendo, a sua convicção de que um dia Jesus chegou até ele, aonde Pedro tentou estudar. Quem lembra da mensagem do pastor do Talmedim? Ele tentou estudar, não conseguiu. Pedro tentou ser bem sucedido profissionalmente, não conseguiu. Pedro não conseguiu nada. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, vem,
Pedro olhou bem e falou: será que tem um outro Pedro do meu lado? Será que ele está falando comigo mesmo? Pedro, ô Pedrão, vem. O pai dele, que estava junto com ele, o pai dele olhou para ele assim: menino, corre, vai logo, é o mestre. Irmãos, que presente. Eu não sei você, mas a minha vida mudou. Eu não era, eu não tinha, eu não sabia, eu era escrava, eu estava perdida nas minhas emoções, nos meus desejos, nas minhas vontades. O meu marido, entendeu? Insignificante aos olhos do mundo, fraco no meio da família, desacreditada por todos. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz, amém? Aí Jesus vem, olha para mim, para você, para Pedro, e fala: ó, vem, segue-me. Oh, irmãos, o pai, sabia quem era o filho, não gostava de ir para a escola, entendeu? Estava pescando, estava devendo todas, eu quando eu me converti, eu tinha 8 protestos na cidade, foi 5 anos para arrumar a vida. Eu não sei Pedro, porque ele estava louco para pescar, com certeza estava devendo todas. E a Bíblia diz que ele pescou e estava frustrado porque não conseguiu pegar nada. Aonde que ele ia chegar, irmãos? Aonde que ele ia chegar? Bianca foi muito feliz ontem na sua palavra. Pedro estava ganhando um presente. Ser um discípulo de Jesus, que privilégio. Que privilégio. Mas por uma circunstância, por não ouvir a voz de Jesus, depois de 3 dias ele ressuscitou. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui, só 3 dias. Jesus, 3 dias ressuscitou. Ele não aguentou esperar 3 dias, ele já estava desviado. Já tinha voltado para trás. Estava até sem roupa, porque quando falaram que era Jesus, o que ele fez? Foi pôr roupa, foi pôr a capa. Está entendendo o que estou dizendo, irmãos? É muito pouco tempo para uma pessoa voltar para trás. Mas Jesus não desiste. Quando Jesus chama, olha aqui para mim com esse olho lindo, curado, restaurado que você tem. Jesus te chamou. Isso tem que ser uma convicção na sua vida. Passe o que passar, Ele tem um propósito na tua vida. Ele chamou você para você ser luz, para você ser sal, para você ser referência, para você ser modelo, para você ser um instrumento usadíssimo na mão dele. Amém, queridos? Isso é um fato. Você acredita nisso? Amém. E aí, ali Jesus, naquele discipulado, né, naquela comunhão, naquela comida, tirou Pedro e foi ali continuar o seu discipulado com Pedro e falou assim: Pedro, presta atenção, filho, ó, te dei um presente. Olha que privilégio. 2 Coríntios 4:7. Vamos falar um pouquinho de privilégio. 2 Coríntios 4:7. Vamos lá comigo. Mas temos esse tesouro que é Jesus. Aonde, irmãos? Em vasos de barro. Sabe o que nós somos? Vasos de barro. Mas o que nós temos dentro de nós? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém da onde? De Deus. Olha que privilégio. Nós somos vasos de barro, pessoas sensíveis, falhas, pecadoras, lutamos contra o pecado, temos o arrependimento como algo que nos coloca diante de Jesus, a cruz para lançarmos tudo lá e seguir como vitoriosos, pessoas livres, mas somos seres humanos, sujeitos, mas a Bíblia diz que esse vaso aqui, sujeito, fraco, ele tem dentro dele o que, irmãos? O poder, a excelência do quê? Da presença de Jesus. Você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que eu estou aqui? Porque dentro desse vaso
Existe um poder sobrenatural chamado Jesus, que acreditou um dia e acredita que esta cidade vai se render aos pés de Jesus, a nossa região e a nossa nação, e tem jeito, porque Jesus é poderoso. Amém, irmãos? É vaso de barro. Agora você imagina Pedro, o privilégio que Pedro teve quando Jesus chamou ele. E o que ele estava fazendo? Pondo tudo a perder. E a responsabilidade? Ninguém de nós foge de uma responsabilidade. Sabe por quê? A nossa decisão, irmão, sempre vai levar a algum lugar. A decisão de Pedro, de voltar para trás, ele levou quem? Os amigos juntos. Então toda vez que você for tomar uma decisão, eu quero te aconselhar nesta noite, decida por Jesus. Amém? Porque com certeza, você não imagina, mas ao seu redor tem muitas pessoas te observando, e muitas delas olham para você como modelo, seja de persistência ou seja de desistência. Então que você seja perseverante e consiga levar muitas pessoas para Jesus. Amém, queridos? Porque Pedro não estava fazendo assim, e nós temos responsabilidades. Pedro, ele teve o presente, ele teve o privilégio, mas ele tinha uma responsabilidade. Deus tinha colocado algo nele, que era um propósito, dele ganhar muitas vidas. E graças a Deus, que Jesus não desistiu dele, e ele voltou atrás, através do seu discipulado, e ele permaneceu firme. Vamos lá de novo para João capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. Bianca, ontem você disse que gosta de ganhar presente, né? Eu trouxe um para você hoje. Uma pulseirinha do Pai Nosso. Ontem, quando ela ministrava, ela falava assim: quem não gosta de ganhar presente? Eu gosto. Ela disse: quem não gosta de ter privilégios? Quem não gosta, né? Está aqui, viu, meu amor? Deus te abençoe, viu? Foi muito chique ontem na real, irmãos. Da próxima vez não deixa de ir, foi bênção mesmo. Amém? Então vamos lá. João 21, 15. Um pouquinho abaixo, disse ele: sim, Senhor, tu sabes. O primeiro, para a gente pegar aqui de novo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Olha aqui para mim, irmãos, no discipulado ali, Jesus traz novamente Pedro para o compromisso, para o propósito que ele tinha com ele, e Deus pega e começa a fazer algumas perguntas para Pedro. Diz: Pedro, você me ama? Pedro olha bem para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, é fácil ou não é amar Jesus? Eu acho muito fácil. Porque, irmãos, uma pessoa que não deu certo na escola, uma pessoa que estava numa crise tremenda, uma pessoa que não tinha nada, que não era reconhecida por ninguém, de repente é discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, e tinha voltado para trás, já tinha, sabe, ali de novo naquela vida, que onde que ele ia chegar, Jesus chega novamente e fala: lança a sua rede para a direita. Jesus coloca 153 peixes na rede dele. Meu Deus, quando ele chega na beira da praia, 90 metros, ele consegue ver uma churrasqueira acesa, consegue ver o peixe ali pronto, consegue ver o pão. Gente, é muito fácil amar Jesus. Jesus é bom, irmãos. Independente de qualquer coisa que nós possamos fazer ou viemos a fazer, ele sempre vai ser bom, amém? A Bíblia diz que ele é fiel. Mesmo quando às vezes a gente é infiel, ele permanece fiel. O caráter de Deus é bom. Ele é um Deus de amor. Deus não muda. Obrigada, Aninha. Deus não muda. Então eu não vejo dificuldade nenhuma em amar Jesus. Não vejo. Você vê? Eu não vejo. Mas quando Jesus ali no seu discipulado com Pedro, Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então eu vou pedir uma coisa para você. Você vai cuidar de quem? Dos cordeiros. Aí eu fui ver hoje, qual é a diferença de cordeiro com ovelha? Porque acho que eu já sabia, mas acho que eu já tinha esquecido. O cordeiro é o bebê, é o filhote. E a ovelha é todos os bichos que fazem parte da espécie. E as ovelhas são a fêmea, né, que gera.
Aí eu fiquei pensando, Jesus, o Senhor é sábio quando o Senhor diz que nós somos ovelhas do seu pasto, porque as ovelhas para o lado masculino e feminino são todos aqueles que geram, e você foi chamado para gerar filhos para Deus, amém? Você foi chamado para ser multiplicadores de vida. Quem gera ovelha quem gera ovelha é o quê? Ovelha. Então nós somos ovelhas do Senhor Jesus, amém, queridos? Mas Jesus pegou e olhou para Pedro aqui e falou: Pedro, você, na primeira vez que perguntou para ele, você vai cuidar de quem? Dos cordeiros. Primeiro você vai cuidar dos filhotes, mas eu quero que você cuida, porque eles vão chegar a ser ovelhas, eles vão crescer, eles vão ser líderes em potenciais, e eles vão gerar e vão ser multiplicadores. Então eu preciso que você cuide, e cuide muito bem. Será que Pedro estava entendendo? Porque Jesus de novo disse, vamos lá comigo, no versículo 16, novamente, no seu discipulado, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez, irmão. É a mesma coisa de eu chegar no Diego e falar assim: Diego, você ama a Bianca? Pastor, é a coisa mais fácil amar a Bianca. Eu amo a Bianca. Tá bom, estou junto com o Diego, daqui a pouquinho eu falo assim: Diego, você ama a Bianca? Acho que o Diego vai pensar: será que ela não escutou? Será que ela não entendeu? Aí o Diego fala assim: pastora, não é difícil amar a Bianca. Eu amo a Bianca. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Está entendendo, irmãos? Ele respondeu: sim, Senhor, não tenho dificuldade nenhuma em amar o Senhor. Tu sabes realmente que eu te amo, disse Jesus no seu discipulado. Então, pastorei as minhas ovelhas. Amém, queridos? Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. O Diego também acho que ficaria chateado, mas que pastora chata. Pedro ficou magoado, porque Pedro andou com Jesus. Não é possível que Jesus não sabia. Pela terceira vez, uma pergunta 3 vezes, irmão, mexe com qualquer pessoa, tira ela do sério, mexe com o seu interior. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, dava a impressão que ele estava mentindo, né? Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes sim que eu te amo, não tenho dificuldade nenhuma em te amar. Disse-lhe Jesus: palavras, é tão bom, não é? Mas só palavras não muda nada. Jesus queria algo mais de Pedro. 3 vezes. Irmãos, palavras são só palavras. Mateus 7:24, vamos lá comigo. É a palavra que Deus tem para você nesta noite, amém? Mateus 7:24. Acharam? Só o versículo 24, só a parte A. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, só até aí. Olha aqui para mim. Quantos anos Pedro andou com Jesus? Quantas vezes Pedro foi ministrado? Quantas vezes Pedro ouviu Jesus falar? Jesus estava gerando um discípulo de excelência. Jesus veio, foi para a glória, cumpriu o seu propósito, ia deixar 12 homens na terra que ia revolucionar a terra.
Então todas as palavras, embora eles não tinham todo o significado, toda a revelação ali no momento, mas irmãos, quantas palavras, quantas manifestações de poder aquele Pedro e aqueles discípulos ouviram. Mas o ouvir somente, irmãos, não é o bastante. Igreja de Jesus, nós temos sido desafiados nesses dias a não só ouvir, mas sim a praticar aquilo que temos ouvido, amém, queridos? Esse é o desafio nosso, esse era o desafio de Pedro. E Jesus, ele, quando fala assim, Pedro, palavras, Pedro, eu sei que você não tem dificuldade de me amar, mas Pedro, eu preciso de algo muito maior, eu preciso de algo profundo, eu preciso de reação, eu preciso que você se move. Pedro, lembra do propósito, Pedro, presta atenção, você estava voltando para trás, menino, você é um cara influenciador, você estava levando todos os teus amigos junto com você. Pedro, acorda, eu te escolhi, eu chamei você com um propósito grande, eu quero que você ame pessoas, eu quero que você ganhe uma multidão de pessoas, eu quero que você saqueie o inferno e povoe o céu. Pedro, acorda, eu sei que você me ama, eu sei, Pedro, que você tinha prazer de estar comigo, mas eu preciso de algo mais, eu preciso de você, eu preciso que você cuide dos cordeirinhos, eu preciso que você pastoreie, sabe, as minhas ovelhas. Pedro, eu preciso que você cuide, eu não posso, Pedro, que você seja igual está escrito em Tiago 1:23, vamos lá comigo, vamos um pouquinho na Bíblia aí, Tiago capítulo 1, versículo 23, acharam, irmãos? Hein? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, ele é semelhante a quem, irmãos? A homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo no espelho, ele sai, e logo ele esquece como era a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando ela, pondo em prática, ele será feliz naquilo que ele executar, naquilo que ele fizer. Olha aqui para mim, você já pensou? Eu vou no meu espelho agora, eu vou lá e me olho, eu sei que eu estou com um vestido branco, com preto, um sapato preto, eu sei como eu estou. Só que se eu sair dali desatenta, e nem der bola para nada daquilo, rapidinho eu vou esquecer. O que vai acontecer comigo de novo? Eu vou voltar para o espelho, e vai virar aquele ciclo vicioso que ninguém merece. Você já viu aquelas pessoas que olham para o espelho quase o dia inteiro? Toda hora ele olha, porque ele precisa se convencer que ele é bonito. Eu sou mais ou menos assim, tá? A minha casa é cheia de espelho, quem me conhece vai em casa é assim, eu gosto de olhar para o espelho que vocês não imaginam, mas não é porque eu não esqueço quem eu sou, não é porque eu gosto mesmo, gosto de espelho. Olha que situação, mas é verdade. Agora a Bíblia está dizendo que tem pessoas que olham e esquecem. Olha aqui para mim, isso aqui é um espelho, irmãos. Toda vez que a gente olha para cá, a gente sabe o que Cristo fez com a gente e quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Toda vez que eu venho para cá, que eu olho para cá, esse aqui é o meu espelho espiritual. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus hoje, eu sei o que Ele fez com a minha vida, e olha aqui para mim, e eu sei o melhor, qual é o propósito qual Ele me chamou. Você sabe qual é o propósito que Cristo te chamou? Deus está te revelando hoje. Você vai ganhar uma multidão de pessoas para Cristo. Você é um ganhador de vidas, você é uma ovelha fértil, sadia. Você vai ganhar, não é só a sua família, isso é uma promessa para a sua família, mas você vai ganhar uma multidão de pessoas. Amém, querido? Então toda vez que você vem para cá, isso aqui é o teu espelho. Mas quando eu olho e eu não pratico, e eu não faço nada disso, a Bíblia diz que eu tenho que voltar para cá de novo, e fica aquele ciclo vicioso, e eu venho para a igreja, eu ouço uma vez, eu vou para o Tadel, eu ouço a palavra, eu vou para a cela, eu ouço a palavra, eu vou para o culto de novo, eu ouço a palavra, eu vou para o Tadel, eu ouço a palavra, eu gosto de ouvir a palavra, eu venho no domingo, eu ouço a palavra, e eu continuo, e vai, mas eu estou sempre viciada no espelho. Irmãos, você ouviu? Sai daqui hoje dizendo para você, esse Senhor, eu quero cuidar,
Senhor, eu quero pastorear. Senhor, eu quero ganhar. Senhor, a minha vida é uma vida com propósito. Senhor, você entendeu, querido? Amém? Deus tem propósito na sua vida. Aí, Deus olha para Pedro e fala: Pedro, você entendeu, filho, o propósito que eu tenho na sua vida? Ah, Senhor, glória a Deus. Agora vamos comigo, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos 3, 15 e 20. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando sobre lealdade e fidelidade na igreja? Faz 3 semanas, não faz? E hoje eu quero falar um pouquinho para você também sobre lealdade ao propósito, a uma causa. É o que Jesus espera de cada um de nós e esperou de Pedro, e graças a Deus deu tudo certo. Sabe por quê? Quando Jesus falou para ele assim: ó, Pedro, eu sei que é fácil você me amar, mas você vai ter que cuidar, pastorear e cuidar realmente do meu povo, e cuidar muito bem de cada alma que eu der para você. Olha aqui para mim, Pedro, não vai ser fácil, você vai precisar ser leal. Leal ao amor que eu tenho ministrado, o amor com que eu cuidei de você. Você vai ter que ser leal para as pessoas, porque sabe quem é que você vai pegar para você cuidar? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 15 ao 20. Olha aqui, quando Pedro começou a ministrar a palavra de Deus, olha quem eram as pessoas que Pedro começou a ministrar. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Vocês mataram Jesus. Eram pessoas boas, irmãos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que provou que amou as pessoas que não eram, que falavam mal, que nem sequer imaginavam que um dia ia ser cristãos. A Bíblia diz que Deus amou e provou isso dando o filho dele. E de repente Pedro, que até então tinha voltado para trás, Jesus traz ele novamente para o propósito e fala para ele assim: eu preciso que você seja leal às pessoas que eu vou confiar na sua mão. E olha aqui, Pedro, eu vou mostrar para você quem são elas. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Era fácil ou não era fácil amar Jesus? Muito fácil. Mas agora Jesus traz ele novamente e diz para ele assim: olha, eu preciso que você seja leal ao chamado que eu tenho na sua vida, porque eu chamei você para cuidar de ovelhas, para você pastorear, para você cuidar bem delas. E olha aqui, são pessoas que me crucificaram, são pessoas que não são às vezes, sabe, como você gostaria, mas eu quero que você seja leal, que você ame essas pessoas como eu te amei, Pedro. Eu quero que você cuide tão bem delas. Irmãos, que privilégio. Nós temos cuidado de pessoas tão preciosas. Nós temos cuidado de pessoas tão maravilhosas. Pessoas realmente que Deus tem confiado nas nossas mãos, que não são, talvez essas pessoas aqui, porque era recente. Essas pessoas tinham dito assim, solta Barrabás e crucifica o Cristo. E Pedro ia cuidar dessas pessoas. Pedro ia ter que pastorear, ia ter que zelar, cuidar muito bem dessas pessoas. Aí Jesus vem no seu discipulado e fala: Pedro, você me ama. Jesus, é muito bom te amar, é muito fácil te amar. Você me ama? Amo, Senhor, você me ama? Amo. Mas olha aqui para mim, Pedro, eu preciso que você afirme os irmãos, eu preciso que você cuide, eu preciso que você zele, eu preciso que você cumpra o propósito. Amém, queridos? Nesta noite, Jesus pode estar perguntando para nós nesta noite: você me ama? Você me ama? Qual seria a nossa resposta? Eu tenho certeza que todos nós ia dizer: claro, Jesus, que eu te amo. Mas Ele olha para mim e para você nesta noite e diz: olha, eu tenho um propósito na sua vida.
Eu quero que você cuide bem dos irmãos. Eu quero que você zele daquela pessoa que eu confiei na sua mão. Que você ame ela com todo carinho. Amém, querido? Porque é muito fácil às vezes. Foi fácil para Pedro, como é fácil para nós. Mas praticar precisa de renúncia. Precisa que nós tomamos essa responsabilidade. Você já decidiu, com esses 3 cultos que nós estamos aqui, a ser leal a Deus? Somente sendo leal ao chamado, leal a esse amor que foi derramado sobre a nossa vida, nós vamos conseguir, irmãos, amar a Deus. Presta atenção no que o Espírito Santo diz nesta noite. Falar eu te amo, a gente fala, é fácil. Não é difícil amar um Deus tão bom e tão poderoso e tão misericordioso. A Bíblia diz que é por causa das misericórdias que nós não somos consumidos. Não é difícil. A todo mundo você fala assim, ó, vai com Deus. Ele fala, vai com Deus você também, porque é impossível não amar a Deus, esse Deus tão bom. Mas praticar o nosso chamado é algo que exige decisão. Precisamos decidir, irmãos, nessa nova etapa da igreja, nessa nova chamada da igreja, você na sua célula, você ser muito mais participativo, no seu discipulado 1 a 1, você ser muito mais, transparente, você viver essa novidade de vida que Deus tem para você, porque o nosso Jesus só vai receber de nós, eu te amo, quando nós formos leais àquilo que Ele tem dado para nós. Para cada um de nós, Deus tem algo precioso, amém, queridos? Mas a lealdade é isso. Não é a lealdade à placa da igreja, como às vezes a gente vê algumas pessoas, na sua ignorância. Pedro foi tão amável, Pedro estava tão cheio do amor de Deus, que ele disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando chega seu entendimento para nós que estamos sendo ministrados, não é a lealdade ao pastor, lealdade à placa da igreja, não, é lealdade ao teu chamado, ao meu chamado. É uma lealdade que é individual, mas ela acaba sendo coletiva, porque nós estamos juntos nessa, nós somos a igreja, amém, irmãos? Cristo é o cabeça, mas nós estamos juntos nessa, para juntos sermos mais fortes, ser esse rebanho precioso, de nós podemos mostrar para este mundo aí, que a nossa unidade, que a nossa força, que a nossa fé, vai fazer a diferença, amém, queridos? É essa lealdade que Deus tem pedido para a igreja, e essa lealdade faz com que nós sejamos fiéis diante de Deus. Deus recebe o meu eu te amo, quando eu sou leal ao chamado, à vontade dEle, quando eu estou praticando o que Ele pediu para mim. Aí eu posso dizer nos meus louvores, eu posso ter uma vida realmente de adoração, porque aí eu vou ser encontrada, porque Deus vai dizer, ela é fiel, porque ela consegue ser leal ao meu chamado. Amém, queridos? Deus tem falado muito com a gente a respeito da lealdade e da fidelidade. Jesus, ele disse, eu morri por elas, Pedro, e eu quero que você ame elas, que você cuide delas. A ferramenta do MDA é para isso, é para nós cuidarmos muito bem das pessoas, a gente zelar, pastorear das pessoas com muito carinho. E o pastor hoje não é aquele que está aqui em cima, todos nós hoje podemos pastorear, todos nós podemos cuidar, podemos zelar, todos nós podemos, amém, queridos? Nessa unidade, a gente pode ser forte sim, para a glória de Deus, amém, amados? Só dessa forma Jesus vai receber o teu eu te amo. Então todas as vezes que eu disser para Jesus eu te amo, tenha convicção de que Ele vai dizer, eu sei que você me ama, mas eu preciso de algo mais, amém? E eu espero que você tenha, através do Espírito Santo, entendido essas palavras que Deus tem falado conosco nesses dias, porque é muito precioso, amém, amados? Eu quero partir para a Santa Ceia nesta noite, e o meu voto é que você possa entender todos os dias que Deus está procurando pessoas leais, pessoas fiéis dentro da igreja. E se você está aqui, é porque Ele confia em você, é porque Ele te escolheu e tem um propósito muito grande na sua vida. Amém, queridos?